iniciado, foi iniciado semana passada pela Elisa e hoje eu vou concluir o assunto. Para quem não me conhece, meu nome está aqui debaixo do meu nome. Eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba. Nós trabalhamos no programa de pós-graduação em Ciências das Religiões e trabalhamos na linha da espiritualidade e saúde. Então, o tema da espiritualidade, o tema da consciência é o nosso objeto de investigação. Então, a proposição desse curso sintetiza algumas coisas que estamos pesquisando há muitos anos. O tema da consciência cósmica é um tema muito amplo, então nós fizemos um recorte profundo para poder apresentar este assunto de maneira coerente e em 2 encontros. Então, Elisa fez uma introdução à matéria, eu vou revisar a introdução que ela fez e vou fazer a conexão com a biodança, que é, de fato, o que mais nos interessa tratar, o que isso tem a ver com biodança. Talvez, para nem todas as pessoas aqui, nem todos os colegas, essa conexão seja simples e imediata. Pode ser que alguém já tenha feito essa conexão em algum momento, e aí vai ver a leitura que nós fazemos dessa conexão. É uma conexão profunda, que eu vou tentar demonstrá-la aqui, historicamente, inclusive, desde o surgimento da biodança, tem a conexão com aquilo que se chama consciência cósmica. Não é este o termo preferencialmente usado por Rolando, ele introduziu um termo novo, que é a experiência suprema. Eu vou comentar sobre o vocabulário que ele emprega e fazer a conexão que interessa para nós, né? Como que a biodança responde a este conceito. Então, essa é a proposição do nosso encontro de hoje. Então, eu vou passar uma ou outra transparência que eu já preparei, que é, sobretudo, para orientar o meu raciocínio. Vou pedir a gentileza para vocês fecharem o áudio, porque gera um pouquinho de ruído. E logo mais, terminando a minha fala, eu vou pedir então para vocês participarem então com as questões que queiram colocar, contribuições, dúvidas, e nós fazemos um eventual debate. Então, no primeiro momento, eu apresento. Quando eu coloco a transparência, vocês não ficam visíveis para mim, então eu não sei se alguém está sinalizando, querendo falar alguma coisa ou não. Então, talvez seja melhor vocês segurarem um pouquinho a questão até eu terminar a minha fala, aí nós voltamos a essa imagem total e a gente possa fazer, então, um franco diálogo, um diálogo aberto com todas as questões que possam eventualmente surgir. Essa é a proposta, então, para hoje, o último encontro sobre a consciência cósmica. Vou recordar alguma coisa que Elisa já falou, ampliando aquilo que ela trouxe. Então, ela tem uma visão sobre a matéria que não é diferente da que vou expor aqui. E vamos chegar, então, daqui a pouquinho, na biodança. Para quem está, digamos, ansioso e quer ver logo o resultado, ele vai aparecer. Vou colocar, então, uma transparência para nós iniciarmos nossa fala. Acredito que estão vendo essa transparência, que tem, então, um vocabulário com inúmeros termos. Está aqui em destaque o termo que o Rolando Toro empregou, e ele empregou em 1968, num artigo que ele escreveu quando então trabalhava na Universidade do Chile, e esse artigo que ele escreveu e denominou essa experiência de experiência suprema, este nome está no contexto das experiências que ele fazia com o LSD-25. Depois, ele apropriou o mesmo termo para a biodança, para a experiência feita em biodança. Isso é uma conexão muito importante e eu quero falar um tanto mais dela. Mas antes de chegarmos a este momento, eu quero repassar um pouco deste vocabulário, que é bastante amplo. Nem todas as palavras que estão aqui querem dizer a mesma coisa. Algumas se aproximam, outras nem tanto, mas há uma conexão profunda entre todos esses termos. Então, o termo principal, experiência cósmica, que é o nome de um livro escrito pelo Buck, em 1901, e Elisa mostrou para vocês este livro. Ele
é a obra considerada pioneira no tratamento da matéria. É uma obra que teve uma circulação muito restrita e normalmente é citada a segunda edição do final da década de 60. Essa segunda edição em inglês é aquela que o Rolando emprega, está na bibliografia do Rolando. Nós temos em português uma edição da década de 90, feito pela Ordem Rosa Cruz de Curitiba. É uma edição bastante interessante, você pode conseguir encontrá-la num sebo. É uma obra de umas 500 páginas e vale muito a pena a gente ler. Vocês estão vendo que a data dela é 1901, foi escrita pelo Buck no final do século XIX, mas publicado no início do XX. Então, ela tem alguma coisa que desatualizou. O que desatualizou na obra dele é o juízo que ele faz sobre raça, que é um juízo que era muito vivo ainda no século XIX. Raça superior, raça inferior, então isso ele fala lá. Então, nós vamos, para aquele que quer ler o Buck, estou fazendo essa sugestão. Vamos passar por cima dessa consideração que ele faz de raça, que está, evidentemente, parada lá no século XIX, como todo tipo de juízo de valor dessa natureza ficaram paradas lá. Fora este ponto, tudo mais que ele apresenta na obra dele continua vivo e ainda é de interesse para nós. Então, assim, recomendaria muito quem quer se debruçar sobre o assunto, ler a própria obra do Buck. E o que é que tem nessa obra do Buck? Ele mesmo vivenciou uma experiência que ele vai chamá-la de experiência cósmica, ou consciência cósmica, ou experiência de consciência cósmica, e ele a descreve. E aí ele investiga na tradição quando é que isso aparece. E ele encontra cerca de 40 passagens em que ele diz que essas 40 passagens exemplificam o que seria a experiência cósmica. E ele faz uma lista, então, de 11 características que determinam, que definem com maior clareza o que é essa experiência. Segundo o Buck, a experiência cósmica é algo que acontecia desde a antiguidade, seus exemplos são muito antigos, mas vem aumentando a incidência para a modernidade. E ele acredita que isso é algo da espécie humana e que, num futuro, todos nós vamos vivenciar com muita facilidade essa experiência. É claro que os registros da antiguidade são menos numerosos que os registros da modernidade. Ainda assim, ele acredita na contagem dele que há muito mais exemplo na modernidade do que na antiguidade, o que permite a ele dizer que é alguma coisa que está em evolução, está acontecendo. Então, ele tem exemplos da época dele, de pessoas que ele conheceu, exemplos da Idade Média, exemplos mais antigos, e vai para um passado muito distante. Né? Que experiência é essa, na verdade, que nós estamos falando? Que fenômeno é esse? Então, é um fenômeno que transforma a vida das pessoas. A pessoa passa por ele e sai transformado e é agora uma nova pessoa. Saber se foi uma experiência cósmica ou não depende, na verdade, de saber se a transformação ocorreu, se foi, de fato, uma experiência que transformou a pessoa. Porque se ele vivenciou uma experiência, né, usufruiu, digamos, daquilo que a experiência traz para ele, mas não transformou a vida da pessoa, então não chega a ser uma experiência cósmica, então chega a ser alguma outra coisa. Nessa lista que eu aqui apresento, é mais aquilo que o Aldous Huxley chamou de uma experiência visionária. Então, você pode olhar nessa transparência que eu aqui coloco, acima do que está grifado, que é o termo do Rolando Toro, está a experiência visionária, um termo usado por Huxley para designar uma experiência que não chega a ser a experiência cósmica, uma experiência que mexe com a vida da pessoa, mas não chega a ser a cósmica. Ela é, então, uma visão, né, alguma coisa que chega próxima, mas não provoca a verdadeira transformação. O que causa uma experiência cósmica é algo desconhecido. Não se sabe dizer o que provoca isso. Ela pode aparecer num sonho, ela pode aparecer simplesmente para alguém sentado assistindo televisão, ela pode aparecer quando alguém vive um episódio de emocionalmente intenso, um grande susto, um grande medo. Pode acontecer quando alguém passa por uma doença profunda, pode acontecer quando vive um rito, né, passa por um rito, ou vive um episódio muito marcante.
Então, alguma coisa acontece que a pessoa passa por essa experiência, alguma coisa acontece. Às vezes, não se localiza que coisa é essa que aconteceu, simplesmente ela acontece. Bem, os sistemas filosóficos, religiosos, de todas as épocas, sabem da importância dessa ocorrência, então tentam produzi-la, tentam fazer com que ela aconteça de maneira voluntária, tentam oferecer aquilo que se chama uma tecnologia do sagrado, ou seja, oferecer uma sistemática que alguém possa fazê-la de tal maneira a provocar o fenômeno da consciência cósmica. Então, isso nós podemos seguir uma receita de bolo, digamos assim, e é uma receita demorada, complexa. Podemos ficar 40 anos seguindo a receita de bolo, e isso não é garantia de que ela, de fato, aconteça. Então, nós vamos ver que isso também está dentro da proposição da biodança. A biodança pode levar o indivíduo a atingir a consciência cósmica, ou, no termo que Rolando empregou, a experiência suprema, pode levar até próximo dela. Não vai garantir que eu, seguindo o passo a passo da biodança, eu vou chegar na experiência suprema. Pode ser que eu chegue perto, chegue na experiência visionária, conforme nomeou Huxley. Mas pode ser que aconteça sim. Ou pode ser que aconteça para alguém no primeiro dia de aula, na primeira sessão de biodança já pode acontecer, porque o fenômeno ele tem uma parte absolutamente misteriosa que não está, na verdade, bem conhecida como a que ele produz. Mas o que nós sabemos é que há uma quantidade grande de técnicas que podem levar a isso. Então, as técnicas têm a ver com atividades físicas, corporais, tem a ver com atividades de música, de dança, tem a ver com silêncio, com determinadas sonoridades, tem a ver com jejum, tem a ver com mortificação, tem a ver com o uso de substâncias psicodélicas, que é aqui que interessa, sobretudo para nós em biodança, porque o trabalho de Rolando começou por aí, né, até o momento em que elas foram proibidas do seu emprego, e esse é o momento que surgiu efetivamente a biodança. Então, isso tudo é o ambiente que prepara o indivíduo para essa experiência. Nessa lista que eu estou colocando aqui na transparência, aparece ali uma palavra curiosa que a gente ouve muito, que é a experiência oceânica de Freud, né? É um termo que Freud empregou e a gente encontra na literatura com bastante frequência alguém referenciando-se a isso e recordando a experiência oceânica de Freud. Convém que eu diga aqui que Freud empregou o termo experiência oceânica de maneira irônica. Ele não tem esse tipo de explicação no universo da psicanálise. Então, ele recebeu uma carta de um amigo dele que descreve um episódio, um acontecimento, uma meditação budista, e a pessoa narra essa experiência para Freud, e Freud chama essa experiência de experiência oceânica, mas depois ele dá aquela explicação própria da psicanálise. É um problema de mãe, um problema de pai, que é, eu agora estou sendo irônico com Freud, normalmente a explicação dele é dessa natureza. Então, o termo que ele emprega é um termo muito bonito, muito elegante, a gente pode empregá-lo, mas ele não está empregando para explicar essa ocorrência. Ele emprega esse termo para dar, de fato, a explicação dele de sempre, que é a explicação da psicanálise. Evidentemente, não estou diminuindo o valor dele de maneira nenhuma, porque eu o considero como um mestre. Então, há o termo muito empregado aqui de Maslow, Abraham Maslow, que é um autor muito usado na biodança, está na bibliografia do Rolando e em todos os trabalhos dele, principalmente uma obra que em português se chama Uma Introdução à Psicologia do Ser, é isso que é o nome que está em português, está um pouquinho diferente do nome em inglês, e o Maslow chama de experiência de pico, experiência culminante, às vezes aparece assim no inglês, peak experience. O que Maslow descreve é a experiência cósmica do Buck, não é coisa diferente. Quando nós falamos na experiência cósmica, nós estamos falando, então, de algum tipo de estado alterado da consciência. Então, por isso que eu aqui coloquei o Tarde, que é aquele que inventou essa terminologia, estados alterados de consciência, que hoje tem sido empregado também como estados
não ordinários de consciência, e a descrição que o Tarty faz é muito importante para nós. Ele faz uma classificação muito precisa, porque ele usou instrumentos para medir a frequência das ondas que ele denominou de ondas alfa, beta, delta, e aí ele faz uma identificação precisa do que são estados alterados de consciência. Nós usamos o termo aqui num sentido mais amplo do que usa o Tarty, mas vale a pena ler o artigo que o Tarty escreveu. Eu posso depois dar essa indicação, porque nós temos o artigo do Tarty em português. Bom, vários fenômenos, os mais estranhos que podem ligar-se ao fenômeno da consciência cósmica, também são de percepção extrasensorial. Por isso que eu aqui recordei o Heine, que é considerado o pai da parapsicologia, e tudo o que ele fez. Não necessariamente nós vamos ter fenômenos de ordem parapsicológica envolvido com a consciência cósmica. Muitas vezes vão acontecer, nem sempre. A experiência visionária, que eu disse que é alguma coisa que pode se aproximar da experiência cósmica, mas não necessariamente ser a mesma. Do outro lado, na outra coluna dessa transparência, eu recordei o William James, que tem uma obra gigantesca sobre experiência religiosa. As experiências religiosas são, muitas delas, dessa natureza. Então, o que eu aqui pus, o casamento sagrado, a iluminação, a beatitude, a contemplação, né, a espiritualidade, são termos muitas vezes empregados no contexto das religiões. Então, William James, a obra dele se chama, temos em português, As Variedades da Experiência Religiosa, descreve infinitas ocorrências que a gente pode acompanhar com ele, para quem tiver, digamos, interesse em se aprofundar. O nome psiconáutica, que está aqui com o Groff, um autor importante, está vivo, tem mais de 90 anos, tem 90 e poucos anos, emprega o termo psiconáutica para descrever, então, essa busca pelo transcendente. E ele desenvolveu uma técnica chamada estados holotrópicos, ou respiração holotrópica. Então, o Groff também trabalhava igualmente, da mesma maneira que Rolando, também trabalhava com o LSD-25, quando ele foi proibido no final da década de 60. Então, a partir dessa proibição, inicialmente nos Estados Unidos, depois espalhando-se pelo mundo afora, o fornecimento do LSD para as experiências, que era então feita pelo laboratório Sandoz na Suíça, foi interrompido. Então, uma parte dos pesquisadores fez o quê? Alguns voltaram para pesquisas anteriores à proposta do LSD. Alguns decidiram continuar com a experiência do LSD, mas de maneira clandestina, e aí é uma coisa completamente incerta, porque a partir deste momento da proibição, a substância não se tem mais garantia qual é a procedência dela. E um terceiro grupo de pesquisadores decidiu usar a experiência que tinham com o LSD-25 e descobrir alguma outra maneira de conseguir os resultados que então se obtinham, mas sem usar substância nenhuma. Então, o Groff é um que está nesta categoria. Ele, então, desenvolveu uma técnica chamada respiração holotrópica, que pretende dar os mesmos benefícios, ou seja, o caminho para se chegar à consciência cósmica, mas não mais usando a substância, usando, então, técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, usando a musicoterapia, usando vários recursos. Então, a biodança é alguma coisa dessa natureza. Eu vou poder ler aqui algumas passagens para vocês do próprio Rolando, onde ele diz que o que é que na biodança nós fazemos que tem o equivalente ao uso do LSD-25, que então ele não podia mais usar. Então, isso eu estou me adiantando um pouquinho do que vamos falar mais na frente. Aqui, para o final dessa transparência, há algumas palavras estranhas que talvez vocês tenham ouvido falar ou não, que é a palavra nirvana, que é uma palavra empregada no budismo para descrever um determinado estado que se almeja chegar, que é o que nós aqui chamamos de a consciência cósmica. E aparece um termo do lado dele, que é o termo samadhi, que é o termo que designa, dentro da abordagem do yoga, o objetivo do yoga. O yoga, ele serve para quê? Ele foi, digamos,
descoberto, ou segundo a tradição deles, introduzida por uma divindade, o deus Shiva, trouxe o yoga para fazer o quê? Para atingir o samadhi. Então, samadhi é a palavra que designa a consciência cósmica dentro do sistema deles. Então, o chegar lá é chegar na consciência cósmica, é atingir o samadhi. Então, eles também têm passos, têm um caminho a percorrer. O que eu falei antes serve aqui também. Posso percorrer esse caminho, ficar 50 anos fazendo a prática, mas não chegar nesse ponto, porque o que faz chegar nesse ponto ainda é um mistério. Então, eu posso chegar próximo dele, mas não chegar exatamente lá. Bom, esta é, então, uma visão geral de um vocabulário interessante para a gente conhecer. Não é tudo sinônimo, mas é o universo que nós estamos trabalhando. Então, eu quero recordar, então, o que é exatamente um exemplo que o Buck dá da experiência cósmica para nós, então, vermos de que maneira isso se aplica na biodança. Isso é o que eu vou fazer agora na sequência. Então, só recordando, o exemplo que eu vou dar agora é um exemplo que o Buck deu, muito simples, ele tem 40 e tantos exemplos lá, 40 e tantas pessoas que vivenciaram a experiência cósmica, inclusive ele. Então, eu peguei o exemplo mais simples que me pareceu, que a gente, na verdade, já o conhece, que é a passagem em que Saulo está no caminho de Damasco, indo para Damasco, e ele vai em busca de alguns cristãos que ele vai, objetiva, incriminá-los. Então, nesse caminho de Damasco, ele tem uma determinada passa por um determinado fenômeno, que é o fenômeno da consciência cósmica, em que uma luz o atinge, ele ouve uma voz, ele cai desacordado, perturbado, e fica é levado a uma hospedaria e fica lá por um tempo assim, até que um discípulo de Cristo aparece e o recupera. E a partir deste momento, então, ele já não é mais Saulo, ele se transforma em Paulo. Então, essa passagem que é bastante simples, exemplifica para nós o que significa uma experiência cósmica. É alguma coisa que acontece, transforma a vida da pessoa. Então, a pessoa muda os seus valores. Então, eu vou apresentar a lista que o Buck dá, quais são os 11 tópicos que permite que a gente reconheça uma experiência cósmica. Elisa mostrou na semana passada uma lista de alguns tópicos que foi outro pesquisador que apresentou, que foi Punk, uma lista de meia dúzia de itens, talvez vocês não se recordem. E depois eu vou dar a lista que Rolando fez. A lista que Rolando fez tem cerca de 30 itens, que são os identificadores para os quais alguém vivenciou uma experiência suprema, ou pode vivenciar uma experiência suprema. Até aqui estamos acompanhando? Eu consigo ver alguns colegas só na minha tela, mas se eventualmente alguém quer me fazer uma pergunta dessa planilha, mais exatamente, abra o microfone e me faça, antes de eu passar avante, por favor. Posso ir avante, então? O silêncio é sempre cheio de mistérios, eu não sei o que significa. Sim. Então, eu vou entender que o silêncio está ok. Vou fazer a minha interpretação do silêncio, mas a qualquer momento que alguém queira, me interrompa, então, por favor. E que essa transparência tem muita informação e talvez alguém pudesse ter alguma dúvida que queira tirar neste momento. Bom, vou avante, então. Essa é a passagem que eu já comentei. É um exemplo de uma experiência cósmica. É a passagem de Atos, em que não temos nenhum interesse na teologia dessa passagem, nem estou aqui fazendo defesa de Paulo, nem do cristianismo de Paulo, nem da pregação de Paulo. O que interessa para nós aqui é ele vivencia uma ocorrência que ele tem sua vida transformada. Então, a passagem é muito simples. Eu vou ler. Vocês acompanhem comigo, por favor. E indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues.
Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Em resumo, ele estava em perseguição aos cristãos e tem essa experiência. Essa experiência cósmica que ele vivencia, então, faz parte de um conjunto de experiências que Buck estudou, e a partir desse conjunto ele elencou estes 11 itens que permitem que a gente, então, identifique quando estamos vivenciando ou estamos diante de uma experiência cósmica. Então, ele fala de uma luz subjetiva, ou seja, essa luz que atingiu, no caso, o Saulo, não é uma luz visível para todas as pessoas, é uma luz que ele vê não com esses olhos físicos, então ele vê de maneira interior, transcendente, vamos dizer assim. Nós poderíamos até usar um outro termo, que é o termo da clarividência. O que ele vê não é com os olhos físicos. Buck fala de uma elevação moral, ele fala que a pessoa que passa por essa experiência será transformado do ponto de vista moral, né? Vai ter uma moral diferente e superior àquela que ele tinha antes. No caso do episódio de Saulo, que se transforma em Paulo, isso é bem evidente. Uma iluminação intelectual, ou seja, ele tem uma visão de mundo agora, então, diferenciada. Ele tem o senso da imortalidade, ou seja, ele para de temer, assim como o que vem na sequência, a perda do medo da morte, ele passa a acreditar que ele é uma alma imortal e que ele não vai morrer, e por este motivo ele não mais tem mais o porquê ter medo da morte. Ele perde o senso de pecado, ou seja, para de carregar culpas e ressentimentos. A subitaneidade e instantaneidade do despertar, ou seja, segundo o Buck, isso acontece de maneira imediata. Então, mesmo que a gente tenha um processo, que alguma técnica ensine para nós um passo a passo, na verdade, a experiência cósmica vai acontecer de maneira súbita, instantânea. Num lampejo, né? Num segundo ela acontece. A pessoa perde a noção, da verdade, de tempo e de espaço e vivencia essa experiência. Então, ela pode ser construída, né? Tem técnicas para construir e levar a pessoa até próximo dela, mas a ocorrência em si é uma ocorrência instantânea. Nós vamos ver que na lista que o Rolando vai apresentar, não tem este item da subitaneidade. Não tem. Mas, normalmente, os investigadores deste fenômeno colocam isso, e isso é considerado uma coisa importante. A personalidade, estou na letra H, a personalidade preliminar, intelectual, moral e física. Ou seja, ele quer dizer aqui o seguinte: a pessoa tem já uma bagagem cultural para que esse fenômeno aconteça. Ela tem, antes dele acontecer, ela já se preparou. Ele está bem fisicamente, moralmente, intelectualmente. Ele está em uma determinada condição. Buck fala da idade da iluminação. Então, os casos que ele investigou não acontecem com crianças. Não há crianças passando por experiências cósmicas, mas pessoas de uma certa idade. Por quê? Justamente, a pessoa formou uma visão de mundo, formou uma base cultural para, a partir dela, vivenciar uma experiência e se transformar. Então, não faz muito sentido nós imaginarmos que uma criança pequena, digamos 10 anos, 5 anos ou menos, vivenciar uma experiência cósmica, porque ele vai transformar o quê? Se ele ainda não formou o seu caráter, não formou a sua personalidade, não tem a sua visão de mundo feita. Então, é necessário, digamos, uma certa maturidade para que isso aconteça. Então, o Buck fala que, normalmente, as pessoas estão entre 30 e 40 anos de idade para vivenciarem essa experiência. Então, a figura de Cristo é uma figura emblemática, está aí nesse meio. A figura de Buda, outra figura emblemática, também está aí nesse meio. Então, não é muito frequente, nos casos que ele encontrou, pessoas muito velhas vivenciarem a experiência cósmica, provavelmente porque já se consolidaram com uma visão de mundo
e não seja para elas talvez muito fácil assimilar alguma novidade. Então, há uma idade no meio do caminho, como diria o Dante, né? No meio do caminho, onde nós estaríamos em melhores condições para vivenciar essa experiência. Este item que o Buck coloca não é aceito por todos, mas eu estou lendo a lista que ele apresentou para nós. Ele diz ainda no J, o encanto acrescentado à personalidade, de modo que homens e mulheres são sempre, essa interrogação é dele, fortemente atraídos pela pessoa. É como se a pessoa que vivenciou a experiência cósmica desenvolvesse um certo encantamento. Então, as pessoas passam a se aproximar dela. Ela começa a atrair pessoas, porque ela vivenciou essa experiência. É como se ela desenvolvesse um certo charme. A palavra charme quer dizer encantamento. Ela tem um charme, é uma pessoa charmosa, nesse sentido que estou aqui dizendo. E, por último, a transfiguração do indivíduo, que é objeto da mudança, tal como vista por outrem, quando o sentido cósmico está efetivamente presente. Ou seja, as pessoas no seu entorno notam que agora ela é diferente. Então, quem convive, esposo, esposa, companheiro, filho, pai, tio, avô, vizinho, chefe no serviço, funcionário, todo mundo que está em torno da pessoa nota que ela, então, agora é outra pessoa, é outra pessoa. Então, uma das marcas difíceis de identificar a experiência cósmica, que eu vou poder comentar com vocês, é o quanto ela se assemelha a determinadas experiências psiquiátricas, como a esquizofrenia. Então, algumas pessoas, não sabendo que existe a experiência cósmica, que ela pode passar por ela, pode vir a ser diagnosticado como um psicótico, né? Ou um esquizofrênico, porque ela vai apresentar um comportamento tal, vai causar uma tal estranheza, uma mudança tal de valores, que pode parecer para outras pessoas que ela agora está cometido de uma esquizofrenia, por exemplo. Vou dar um caso citado por Groff, que eu citei logo acima da transparência. Então, Groff fala de uma pessoa que vivenciou uma experiência dessa e que aí depois ele resolveu abandonar seu trabalho. Ele não tinha satisfação nenhuma no trabalho que exercia, era um trabalho meramente para ele, burocrático. Ele se cansou da conversa dos amigos, então não tinha mais prazer e alegria de conviver com aqueles amigos que ele até então tinha. A pessoa voltou seus valores para a natureza, né? Gostava de andar na natureza, fazer caminhadas e trilhas, o que até então ele nunca tinha feito. Então, teve transformações assim radicais. E as pessoas, então, da própria família começaram a se preocupar com aquele indivíduo, né? Ele perdeu a ambição de conquistar cargos na empresa, perdeu a ambição de ficar trocando o seu carro periodicamente, perdeu a ambição de ter títulos, perdeu a ambição de usar roupas de grife e coisas dessa natureza. Então, foi amplamente citado como um caso de esquizofrenia, né? Uma dissociação. Ele se dissociou do mundo dele, nessa visão psiquiátrica que eu estou lhes dizendo. Então, é um risco difícil, né? É difícil fazermos uma interpretação correta de uma experiência como essa e ela pode se confundir com o estado psiquiátrico. Não estou querendo dizer que os estados psiquiátricos não existem e que todas as pessoas que estão internadas, digamos, num hospital psiquiátrico, são pessoas vivendo experiência cósmica. Não estou dizendo isso, mas a linha que separa uma coisa a outra é bastante tênue. Então, alguém pode estar, digamos, vivendo uma experiência ou se aproximando de uma experiência cósmica, né? Ele mesmo não conseguir vivenciar e saber trabalhar isso, essa grande transformação. Isso levá-lo a uma perturbação de tal natureza que ele pode acabar num hospital psiquiátrico internado, como um diagnóstico bastante grave. Isso pode acontecer, e acredito que aconteça. Não é fácil nós dizermos se todos que estão lá estão assim, mas é possível que alguns que estão lá tenham um destino dessa natureza. Agora, estou passando para a lista que o Rolando elaborou para aquilo que ele chamava de uma experiência suprema. Então,
o termo experiência suprema, Rolando empregou em 68, como eu já disse, num artigo que ele escreveu sobre o emprego do LSD 25. E depois ele apropriou o mesmo termo para a experiência que a biodança pode oferecer para alguém. Então, está escrito no trabalho de Rolando que você pode fazer o caminho da biodança, o caminho progressivo, mas não será garantido que você vai vivenciar a experiência suprema, porque nós não sabemos o que é que de fato propicia a experiência suprema, nós não sabemos. Então, você pode fazer o caminho progressivo, chegar bem próximo, mas ela não ser exatamente a transformação radical que a experiência suprema vai produzir. Então, Rolando também informa para nós que o LSD 25, que podia produzir essa experiência, ou podia chegar perto e ser simplesmente a experiência visionária, não ser a experiência suprema, né? O equivalente disso é em biodança. Então, ele vai dizer que biodança não emprega substâncias alucinógenas, mas faz um trabalho semelhante ao que fazia o LSD 25. Quando eu falo em substâncias alucinógenas e experiências psicodélicas ou substâncias psicodélicas, eu preciso me demorar um pouquinho e deixar mais claro o que é isso, porque pode ser que para nem todo mundo tenha clareza do que é que eu estou falando, porque aquilo que se chama droga é um conjunto muito amplo de substâncias e há um determinado juízo de valor a respeito delas. Então, elas são classificadas de inúmeras maneiras. E entre essa classificação, existe um grupo que os psiquiatras chamam de as substâncias alucinógenas. Esse é o termo que os psiquiatras usam. Mas que na década de 50 foi proposto para esse grupo de substâncias o nome substâncias psicodélicas. E, um tempo depois, se propôs um terceiro nome para elas, que é o nome enteógenas, substâncias enteógenas. Então, eu estou falando dessas substâncias, não estou falando, então, por exemplo, da cocaína, não estou falando do ópio, não estou falando da heroína. Essas substâncias, pode alguém até, empregando elas, ter alguma experiência dessa natureza. Até pode acontecer, mas elas não são próprias para essa experiência. O que eu estou falando é de um determinado grupo muito específico e conhecido, que também está na lista da Anvisa como substâncias proibidas. Também são proibidas, mas é uma lista muito restrita e conhecida. Eu estou falando, então, do LSD 25, que é a substância que descoberta, então, por Dr. Alberto Hoffmann, na Suíça, e que era uma substância muito promissora para uma determinada quantidade de doenças para o qual não havia nenhum tratamento disponível. E certamente hoje o quadro não está muito melhor. Para aquilo que o LSD 25 propunha, ainda não se achou nenhuma solução. Então ele continua sendo, embora proibido, uma esperança. Ele chama 25 porque o Dr. Hoffmann sintetizou outros, o 20, 21, 22, 26, 27, 28, mas somente o 25 tem o efeito psicoativo, somente o 25. Então, é o ácido lisérgico 25, obtido de que maneira? Determinadas espigas, como o centeio, o trigo, eles podem ser infestados por um determinado fungo, que se chama ergot. Esse fungo ergot é a partir dele que foi sintetizado essa substância, que tem esse efeito psicodélico ou enteógeno, conforme o termo que nós estamos empregando aqui, e também é o termo empregado por Rolando. Essa é, digamos, uma substância fenomenal, que infelizmente ela caiu, digamos, em desgraça pública, mas é uma substância que não provoca dependência, por incrível que pareça, talvez a gente não saiba sobre isso. Ela não provoca dependência porque depois que a pessoa usar umas 3 vezes, ela para de funcionar. E ela só volta a funcionar no indivíduo depois de 3 semanas ou um mês. Então, ela não provoca dependência. Então, é uma substância fantástica que foi, lamentavelmente, reprimida. Então, a experiência suprema descrita por Rolando era experiências proporcionadas pelo emprego dessa substância, que foi, então, proibida. Bom, a lista de Rolando é uma lista bem superior àquela que eu mostrei para vocês do Buck e superior àquela do Maslow
e aquela do PUC, que Elisa mostrou semana passada. Evidentemente que a lista do Rolando tem alguns detalhamentos e falta também alguma coisa que estava nas anteriores. Então, de uma maneira geral, o que o Rolando apresenta é aquilo que a gente já viu lá. Então, assim, a pessoa vivenciando a experiência suprema, já quero empregar o vocabulário do Rolando, vivenciando a experiência suprema, tem a sensação de estar num eterno presente. Então, desaparece a sensação de passado, sensação de futuro, desaparece a sensação de separação, né? Não mais me separo de um objeto, eu me integro com todas as coisas. Não tem mais a separação sujeito e objeto. Lembrem-se, nós de biodança, vamos nos lembrar que Rolando faz uma crítica bem severa às diversas dicotomias que existem. Ele faz uma crítica a isso, dicotomia entre corpo e alma, sagrado e profano, sujeito e objeto, e por aí vai. Ele tem essa lista das dicotomias que ele se opõe. Então, a experiência suprema é uma experiência em que isso desaparece, essas dicotomias desaparecem, porque a gente ouve falar muito nelas, intelectualmente a gente as apreende. Nós sabemos que existe uma dicotomia, mas como que a gente vivencia uma prática em que ela desaparece? A experiência suprema é uma prática dessa natureza. Sente-se fundir, então, digamos, num oceano em que essas coisas separadas desaparecem e elas viram todo uma coisa única. Então, na lista do Rolando, ingresso no eterno presente, experiência de unidade do universo, compreensão imediata da realidade, ou seja, sem algo intermediário, né? Eu tenho uma apreensão direta, é como se fosse o símbolo é aquilo que não precisa ter explicação, a gente já o absorve de imediato. Então, ele é altamente intuitivo, ausência do ego, então o ego, né, por oposição ao self, ao si mesmo, à essência, né, o ego, aquilo que é formado das máscaras, daquilo que aparece para fora, né, desaparece na experiência suprema. Vivência do essencial, sentimento de ser parte da criação, morte, renascimento, ou seja, a experiência suprema representa uma morte de um ego velho para o nascimento, então, de um indivíduo novo. Né? O indivíduo sente que ele renasceu, ele é agora outra pessoa. Sublimidade e plenitude, né? O que é o sublime, né? O que é o pleno, né? É um vocabulário difícil de ser explicável, é o vocabulário do inefável, daquilo que a gente pode vivenciar, mas não há palavras para explicá-las. Né? Assim como se alguém me pedisse para dizer o que é a beatitude, né? O que é uma felicidade infinita, é algo que a gente pode vislumbrar, né? Sentir que pode ser uma realidade, mas como explicar esse estado? Então, sentimento de liberdade, desapego frente às opções de nossa cultura, ou seja, aquilo que Buck também comentou, né? Perde-se os valores tradicionais, né? Aquilo que era importante, o meu emprego, o meu salário, a minha posição, o meu status, o meu diploma, a minha casa, essas coisas, nessa experiência, elas perdem a importância. Ampliação e riqueza de percepções, sons, formas e cores. Então, as cores ficam mais brilhantes, as coisas têm uma forma diferente e os sons são mais puros. Aqui é muito curioso esse item, porque depois Rolando vai falar que este item, nós precisamos ter atenção a ele, porque o episódio da esquizofrenia psiquiátrica, que eu estou falando propriamente dita, a pessoa tem deformações nisso, tem deformações no como sente que o corpo existe, sente que o corpo é maior, sente que o corpo é menor, sente que está fora do corpo. Então, essas são marcas muito presentes na característica do esquizofrênico. Houve vozes, mas eu também quero chamar a atenção de que a gente precisa tomar cuidado com isso. É a marca da esquizofrenia, mas nem toda experiência onde nós vivenciamos isso é de todo ruim. Então, nós, em biodança, o caminho proposto por biodança não leva a que a gente tenha esse tipo de experiência, ou seja, eu senti que estou fora do corpo. Não leva a isso,
Mas determinadas técnicas levam a isso. E nem sempre isso é, evidentemente, uma dissociação. Às vezes isso é terapêutico. Tremor corporal. Aqui tem algumas características que o Rolando coloca que são, evidentemente, corporais. O prazer corporal, voluptuosidade, sensação de leveza, né? Calor e frio que pode experienciar ou pode perder a noção que tenha calor ou tenha frio. Percepção direta de energias, né? É claro que o que é energia, né? Então, é percepção assim, sinto a presença, sinto ideias, sinto pensamentos, é aquilo que o Heine chamava de a percepção extrasensorial. Posso comunicar-me diretamente com outras pessoas, né, sem o veículo necessariamente da percepção corporal. Posso fazer isso de maneira extra corporal, extrasensorial. Iluminação interna, conforme eu já comentei, Buck. Êxtase e íntase, vou comentar depois melhor esses dois termos, o que é que eles significam de fato, vou comentar melhor. O som cósmico que alguém pode ouvir, né? Que som cósmico é esse? Quando nós fazemos uma experiência de tapar os ouvidos, sempre fica um som de fundo, sempre. Esse som de fundo que a gente poderia, dentro da biologia, ter uma explicação pelo martelo do ouvido, pela a bigorna do ouvido e uma explicação assim fisiológica, tem na verdade uma explicação mais profunda. Dentro do yoga, esse seria o Om, seria o som universal, está em toda parte. A gente estaria apto a ouvi-lo, né, vivenciando a experiência cósmica. Clarividência, que é ver alguma coisa que não é pelos olhos, conforme eu comentei na experiência de Paulo, em que uma luz o atinge, mas ele não sabe, não viu com os olhos aquela luz. Aparentemente, não. Inefabilidade, que é a característica que não consigo descrever a experiência, é inefável. Depois dessa lista de Rolando, ele completa essa lista, vivenciando a experiência, algumas coisas acontecem. Então, mudança de valores, valores de ordem moral, de ordem intelectual, de ordem emocional, de ordem espiritual, né? A nossa maneira de inserir no mundo provavelmente vai ser transformada por essa experiência. Perda do medo da morte, sentimento de coexistência existencial e a transfiguração. Transfiguração é nos transformamos em outra pessoa. É o que o Buck tentou dizer lá com aquilo que era o charme. A pessoa adquiriu um encantamento, né? E por isso outras pessoas o veem de maneira diferente. Então, essa é a lista que Rolando apresenta para nós, né? Alguém que tenha vivenciado uma verdadeira experiência suprema e não uma experiência visionária. Qual é mesmo a diferença entre uma coisa e outra? Uma se aproxima, chega próxima, mas não realiza a mudança efetiva. Então, digamos, eu posso fazer uma prática qualquer da biodança, posso fazer uma prática do yoga, posso fazer uma prática budista, posso fazer o uso de um enteógeno, por exemplo, o chá de ayahuasca, posso fazer uma dança sufi, posso fazer muitas coisas e elas serem uma experiência visionária muito importante, né? Aprendo muito com elas, mas elas efetivamente podem não levar à transformação efetiva do indivíduo. Eu só vou saber que é uma experiência suprema se efetivamente acontecer essas últimas linhas aqui do Rolando, né? Mudança de valores, perda do medo, sentimento de consistência existencial e transfiguração. Isso posteriormente. Se isso de fato se instaurou na pessoa, ele vivenciou uma verdadeira experiência suprema. Então, não foi apenas uma visionária. Não quer dizer que a visionária não seja boa e não seja desejável. Então, o caminho pedagógico, didático, para caminhar para a experiência suprema, a gente chega na visionária. Não é garantido que a gente dê este salto. Isso não é garantido que aconteça. Mas não significa que eu vou desistir de fazer a tentativa. Vamos morrer, digamos, tentando. Então, para aquele que está na biodança fazendo o caminho progressivo levaria até este lugar. Bom, estou falando neste caminho progressivo, mas qual é o caminho progressivo efetivamente da biodança para isso? Então, a experiência suprema, vamos recordar aquele modelo teórico da biodança, o mais primitivo, o mais antigo,
que tinha uma linha na horizontal. De um lado estava identidade e do outro lado estava a regressão. E o caminho para a regressão é o transe. Então, este é o modelo primitivo, e Rolando escreve que é um contínuo entre o polo da identidade e o polo da regressão. Então, a experiência suprema é alguma coisa que vai ser buscada no polo da regressão. Então, é para a regressão, caminhando para a regressão, fazendo o caminho da regressão, é que nós vamos, então, em busca da experiência suprema. Quer a gente consiga atingi-la, quer a gente não consiga. Bom, por que é que temos, então, no modelo da biodança, recordando que vocês todos já sabem, nós já estudamos bastante o modelo teórico, por que é que tem os dois polos, né? Consciência de si, identidade, e do lado oposto, a regressão. Por que é que nessa técnica nós precisamos explorar a regressão? Por que é que nós não podemos trabalhar simplesmente e unicamente com o polo da identidade ou da consciência de si? Por que é que nós temos que ir para a regressão? Então, as explicações dadas para essa técnica e para as outras que também trabalham com a proposta da regressão é que a regressão permite, a gente não vai na regressão e vai ficar estacionado e vai ficar na regressão. A gente vai à regressão para poder voltar, digamos, e potencializar a identidade, podemos dizer assim, ou numa outra figura que Rolando empregava, né? A gente diria assim, a gente não vai reforçar a identidade porque ela está sempre lá. Então, a gente vai tirar aquelas coisas que estão encobrindo a identidade, vai deixar que o brilho dela apareça. É uma outra maneira de dizer. Se eu não quiser dizer que eu vou reforçar a identidade, posso dizer que ela sempre existe, está sempre presente. Nós vamos tirar aquilo que é encoberta. Então, por que que eu vou à regressão? Eu vou à regressão porque eu indo à regressão, eu faço um trabalho lá em alguma coisa que lá não está em ordem, para retornando de lá, eu então, na imagem que quero dizer, potencializar a identidade. Então, é muito importante que eu vá à regressão. Então, o trabalho de experiência suprema é um trabalho que faz nesse polo da regressão. Ora, de que maneira que a regressão funciona? Essa é uma outra pergunta que estou fazendo para vocês. E eu regrido até onde? Qual é o estado que a biodança me leva em termos de regressão? Regrido até onde? E de que maneira que eu, regredindo, isso significa um benefício para mim? Para responder essas perguntas que são bem difíceis, né, há alguém que explicou assim, que eu vou dar uma explicação possível para a terapia regressiva. Ora, digamos que aos 4 anos de idade eu tenha passado por uma experiência traumática. Alguma coisa aconteceu, a casa pegou fogo, né? Fiquei abandonado ali por um tempo sozinho, quase morri, né? Ou fui explorado por alguém, fui abusado por alguém, passei fome, sei lá o que acontecia aos 4 anos de idade. E a experiência foi tão traumática que ela foi esquecida. Esquecida significa ela foi para o inconsciente pessoal, o lugar das sombras, como diria a nomenclatura do Freud e também de Jung, é onde estão as nossas sombras, no inconsciente pessoal. Então, foi tão traumática a experiência que ela ficou lá. Esqueci dela, não consigo recordar, é por isso que ela está no inconsciente. Não significa que ela não esteja atrapalhando a minha vida. Ela está lá, é ativa. Em determinadas circunstâncias da minha vida, ela me paralisa. Eu quero fazer tal coisa, sou paralisado de medo. Não sei por quê, mas sou paralisado por conta deste inconsciente que ele é ativo, ele não é só uma memória. Ele é uma memória e ele também é atuante. Ele me paralisa em determinadas circunstâncias da vida. Não sei por que isso acontece, porque eu esqueci dele. Então, uma regressão que me permitisse eu voltar a esse momento permitiria que eu ressignificasse esse momento, porque agora eu volto para lá, mas não sou mais uma criança ingênua de 4 anos, sou um adulto. Então, eu tenho condição de voltar até lá e rever, ou melhor dizendo, sentir novamente aquelas emoções daquele instante, mas não sou mais aquela criança desprotegida, tenho uma história de vida a partir de mim. Então, eu conseguindo ressignificar aquele momento, isso tudo às vezes acontece de maneira inconsciente, não da maneira que eu estou aqui descrevendo, com clareza, acontece regrido e volto recuperado de lá. Então, a regressão tem esse caráter
terapêutico. Ou pode ser que eu não regrida, pode ser que eu não regrida. Um momentinho, deixa eu terminar essa palavra, eu já te dou a palavra, por gentileza. Pode ser que eu regrida não ao episódio traumático, pode ser que eu regrida a um período anterior a ele. Digamos, regredi ao 1 ano de idade, em que eu tinha uma vida que para mim era legal. Então eu me fortaleço, eu me nutro nessa regressão, não ao momento do problema, mas regrido até um momento em que eu estava bem e me alimento desse momento. Então, volto da regressão fortalecido. Desculpa, quem me pediu a palavra, abra o microfone, por favor. Alguém pediu a palavra ou me enganei? Eu ouvi um barulho? Pode ser que eu tenha me enganado. Acho que é algum microfone aberto. Então, deixa eu continuar. Bom, a regressão, então, ela é terapêutica, não só na biodança, como em outras técnicas que também trabalham com regressão. A questão é, regrido até onde? Na abordagem freudiana, tudo acontece a partir do nascimento. Então, qualquer tipo de regressão na proposta freudiana iria encontrar o nascimento. Na proposta da psicologia transpessoal, nossa regressão não para no nascimento, ela vai mais para trás. Então, eu posso chegar, digamos, ao estado embrionário, eu estava em formação, e ali vivenciei determinados episódios, claro, na barriga da minha mãe vivenciou episódios que transmitiram para o bebezinho, né, o feto em formação. Então, ele já, antes de nascer, já tem alguma coisa, já nasceu com alguma coisa. Essa é uma. Então, às vezes, a regressão precisa ser anterior ao nascimento, tem que ser anterior ainda nessa formação. Mas existiria regressão ainda anterior a isso? Na biodança, no texto de Rolando, ele fala de uma regressão à infância, à maneira da psicanálise de Freud, e ele fala de uma regressão ao cosmos, à totalidade, sem dar muitos detalhes de como se dá. É claro que a experiência suprema é, e você, quando perde o limite de sujeito e objeto, e a experiência é uma experiência com todo o universo, é disso que ele está falando. Estou fazendo uma regressão em que eu me fundo, né, como uma gota d'água caindo no oceano, estou fundindo com o universo todo, né? Estou regredindo a esse estado, o estado indiferenciado. Mas entre uma coisa e outra, digamos, entre uma regressão à infância e uma regressão a esse estado original, previsto na biodança, existem, em outras técnicas, não na biodança, outras técnicas que prevê estados intermediários. Por exemplo, no trabalho do Groff, que eu aqui citei, ele prevê que alguém possa voltar a uma regressão de uma vida passada. E alguém pode ficar assustado e falar, mas existe vida passada? Não sei. Mas a pessoa está vivenciando e experienciando como se fosse. Não sei, não temos como, digamos, fazer uma demonstração se alguém viveu na Idade Média, mas alguém pode fazer uma experiência de regressão e ir para este lugar e ser terapêutico. Então, não sei dizer se esse lugar existe, mas essa experiência pode ser terapêutica para alguém. Então, pode alguém vivenciar esse tipo de realidade. Pode alguém vivenciar uma regressão àquilo que o Jung chamava de estados arquetípicos, né? Então, estados experiências vivenciadas por toda a condição humana, ou pode até vivenciar coisas que vivenciaram os animais ou os vegetais e coisas dessa natureza. Tudo isso é possível aparecer em termos de regressão. Na biodança, Rolando deixa bem claro uma regressão à infância e uma regressão ao indiferenciado, sem entrar nesses detalhes que eu aqui estou lhes falando. Mas existem abordagens que fazem esse detalhamento todo, né? Nós aqui não vamos tentar de maneira nenhuma fazer uma demonstração se alguém realmente regrediu, digamos, a um estado de um réptil, né, e vivenciou a experiência de um réptil, se isso de fato acontece, mas a pessoa tem esse tipo de experiência e é terapêutico, de uma maneira ou de outra, é terapêutico. Então, a experiência suprema é uma proposta que está no lado
do modelo teórico no lado da regressão. Então, é caminhando na regressão que nós faremos isso. Então, esse caminho para a regressão, o Rolando apresenta em 5 níveis. Então, os exercícios estão agrupados em 5 níveis. O mais simples é aquela regressão que a gente faz em quase toda a aula, que eu acho que a Elisa fez a semana passada. O exercício de liberar o pescoço com aquela música dos Beatles que a gente sempre faz, e é sempre importante fazê-lo, rodando o pescoço, que é a regressão mais suave que tem. E a regressão mais profunda que tem na classificação de Rolando do nível 5 é o transe de suspensão, feito preferencialmente na água. Então, a pessoa deitada na água é erguido pelos colegas e ele faz aquele giro. Essa seria a proposta do exercício de regressão mais profundo que tem. Então, digamos assim, se nós fizermos o caminho progressivo da biodança, ou seja, fizermos as sessões ao longo do tempo e digamos que o facilitador organize esse andamento percorrendo as linhas de vivência, a começar por aquela que, digamos, é mais fácil de nós acompanharmos, que seria a vitalidade, que é mais um trabalho corporal, muitas vezes lúdico, né? Percorrendo as linhas de vivência e chegando à transcendência, que, digamos, a última linha, a mais difícil talvez de trabalhar, e chegando nessa linha, fazer o caminho progressivo dos exercícios mais simples até chegar a esse mais complexo, e isso seguindo a curva da aula, digamos que a gente estaria, digamos, chegando ao limiar do que a técnica leva para nós. Não quer dizer que eu, fazendo esse caminho progressivo e fazendo esse último exercício, eu vou vivenciar a experiência suprema. Eu posso chegar até nele e não acontecer. Ou pode acontecer antes, ou posso continuar fazendo esse exercício a vida toda e ele nunca acontecer a experiência suprema, porque é algo que nós absolutamente não sabemos como é que ela acontece. Mas o caminho proposto pela biodança é o caminho que leva até este limiar. Quero ainda comentar 2 termos que são empregados na biodança. Um deles é um termo um pouco esquisito, e eu vou dizer onde da esquisitice dele, que na verdade é só uma esquisitice de grafia, que são os termos êxtase e íntase, que é o termo que a gente vê escrito na biodança. Íntasis, mais exatamente escrito, seria êxtase. Mais exatamente, quero dizer, do ponto de vista da etimologia do termo. Não que o termo empregado em biodança esteja errado, mas a etimologia da palavra informaria para nós que ele estaria melhor escrito como êxtase, porque êxtase é um movimento para fora e êxtase, que é o seu contrário, é um centramento, né? É um estar estabilizado no centro. A palavra êxtase foi criada por Mircea Eliade num trabalho que ele fez, que é o doutorado dele, da década de 50. Ele foi à Índia, estudou o yoga na Índia, voltou para a Romênia e fez o seu doutorado, e ele criou essa palavra êxtase para descrever a experiência do yoga, para o qual a palavra êxtase, que normalmente é empregada, não diz muito respeito. Porque êxtase é um movimento para fora. Então, o que está ali nessa transparência são a maneira que Rolando explica os 2 termos. Então, ele explica êxtase assim: vínculo com o mundo externo, com as pessoas. Ele é contemplativo, sem limite corporal. Entre parênteses está o que eu escrevi, para tentar entender melhor o Rolando. Então, é um movimento de expansão, assombro, espanto, felicidade. Tentei entender melhor o Rolando com esses termos. Do outro lado está como é que Rolando explica a palavra íntase, que é a palavra que ele emprega. Ampliação da consciência unida à vivência de estar vivo, beleza e plenitude. Tentei explicar isso da seguinte maneira: recolhimento, autocentramento, equilíbrio e paz. Este termo é o que se traduz a palavra samadhi, que é o objetivo do yoga. O yoga é uma técnica para se chegar ao samadhi. E como a palavra samadhi é uma palavra do sânscrito sem um equivalente exato em português, e normalmente ele é traduzido como êxtase, que não é isso que ele está fazendo, então Eliade propôs a palavra êxtase,
que por algum motivo que eu desconheço, acabou sendo empregado em biodança daquela maneira escrita ali, íntasis. Perdeu-se, na verdade, o S. O S, ele faz parte da raiz da palavra, por isso que eu estou fazendo essa observação. Não é para mudar nada do que está escrito e nem para se lamentar. É apenas para a gente conhecer a etimologia do termo. Então, êxtase, um movimento para fora, e o êxtase, um centramento. Então, eu não diria nenhum movimento para dentro, mas um estar quieto, um estar calmo. Então, duas imagens para a gente vivenciar e saber o que é isso. Essa é a famosa estátua da êxtase, o êxtase de Santa Teresa de Bernini, que é uma estátua que está em Roma. Essas imagens eu peguei da internet, mas no livro de biodança do Rolando estão essas imagens. Então a gente vê a Santa Teresa e um anjo que aponta uma flecha para ela, e a foto ao lado, aqui à direita embaixo, mostra mais detidamente o rosto dela e ela vivendo a experiência do êxtase. E é claro que ela está tendo um orgasmo. Então, o orgasmo é uma experiência do êxtase, uma experiência para fora, de expansão. E aqui eu coloco uma outra imagem de um mestre do yoga vivendo uma experiência do íntase, como diria em biodança, ou êxtase, que é o termo que eu estou preferindo usar. Então, veja, ele não tem nenhuma expansão, ele tem um recolhimento. A imagem não está de ponta cabeça, ele está dessa maneira. Veja, ele está assim, fazendo uma postura que se chama um asana, absolutamente equilibrado e centrado. É provavelmente a única pessoa no mundo que consiga fazer essa postura. Ele está absolutamente centrado. Isso é o êxtase. Então, esses dois termos são empregados na biodança e há, segundo Rolando, alguns exercícios que valorizam mais um e valorizam mais outros. Nem sempre a gente, se consegue vivenciar alguma experiência dessa natureza, a gente tem clareza de dizer se é uma coisa ou se é outra. Bom, deixe-me ver aqui. Eu acho que eu aqui coloquei tipos de transe que são caminhos, normalmente também chamados de tecnologias do sagrado, ou seja, caminhos que levam uma pessoa para esse estado de regressão. Então, a biodança, você pode ver nessa lista aqui, que é a lista do próprio Rolando, a biodança diz que emprega o transe musical. Então, ele o distingue, a maneira que a biodança leva para o transe, de outras técnicas que por aí existem, né? E ele distingue. Eu queria só comentar um pouquinho o transe por psicodrogas, porque aqui tem muito sentido isso na origem da biodança. Então, quero recordar essa origem da biodança. Então, em 68, que Rolando escreveu aquele artigo, depois de alguns anos trabalhando com o LSD, ele não escrevia muito, né? Não tem muito texto dele. Ele era uma pessoa, acho que mais de vivência, mais de experiência, era mais um professor do que um autor que demonstrasse escrita em artigos científicos, então ele não escrevia muito. Então, nós temos esse artigo dele de 68, que ele fala do emprego do LSD como uma possibilidade para esse tipo de experiência, que depois então foi abandonado e ele desenvolveu a psicodança. Então, a psicodança é um termo criado por Levi Moreno. Levi Moreno é um criador de muitas coisas, criou o psicodrama, criou a psicomúsica, e o psicodança é um termo usado por Moreno como uma técnica de aquecimento. Então, dentro do psicodrama, que se reúnem as pessoas e vão fazer a dramatização de uma determinada situação, e essa dramatização é a terapêutica. Então, uma técnica que se aquece antes de começar propriamente o drama é a psicodança. Então, a psicodança havia uma série de exercícios e uma série, então, de músicas que acompanhavam os exercícios, fazendo, então, este aquecimento. Então, essa técnica da psicodança é a técnica que Rolando aprendeu e depois deu um desenvolvimento próprio para ela, deu uma grandeza e uma amplitude para ela, e aí que ele é citado em alguns momentos como a psicodança de Rolando Toro, para distinguir da psicodança do psicodrama. E essa psicodança do Rolando Toro é aquela que se desenvolveu e ganhou uma amplitude, e em algum momento ele sentiu importante ter um nome próprio
que é o nome biodança, que se distingue, então, claramente de qualquer coisa que antes foi feita dentro do contexto do psicodrama. Então, nesse momento da passagem de uma coisa para outra, é o momento que ele parou de trabalhar com as substâncias, os enteógenos. Agora, alguma coisa curiosa sobrou deste momento inicial, que é ele fazer e falar em alguns momentos da equivalência. A biodança faz o trabalho que faria o emprego do LSD. Então, só para vocês, quem tiver curiosidade e tiver este livro aqui, que é um livro muito interessante, que se chama Origens de Biodança, que é escrito pelo filho dele, Rodrigo. Então, neste livro, por exemplo, tem a reprodução de alguns textos antigos muito valiosos. E tem um texto aqui sobre a arte LSD, um texto que Rolando escreveu, a arte do LSD. E esse texto, escrito por Rolando, ele mesmo, Rolando, em determinada época, ele riscou a palavra LSD do texto e escreveu biodança. Então, é bastante curioso esse texto dele, porque está mostrando para nós que a biodança faz, né, em alguns aspectos, evidentemente, faz o trabalho que faria o LSD. Que aspectos são esses? O aspecto de trabalhar com a regressão, ou o aspecto também de levar o indivíduo às portas daquilo que seria, então, o caminho para a entrada na experiência suprema. Então, isso que eu queria observar dessa transparência. Estados alterados de consciência, eu já comentei. Eu vou terminar minha fala recordando esses estados aqui. Então, na biodança, nós vamos usar o quê? Então, os estados alterados de consciência são o sono, é um estado alterado de consciência, o chamado hipnagógico, que é aquele que eu começo a dormir e tenho uma série de perturbações, não dormi ainda, nem estou acordado. E o contrário dele, que é o hipnopômpico, que é aquele que eu começo a acordar. Então, não estou dormindo nem mais acordado. Esses dois estados são muito curiosos. Muitas coisas estranhas acontecem nesse estado. Para a percepção extrasensorial, eles são particularmente importantes. Nós não trabalhamos com isso, evidentemente, em biodança. Então, o sonho propriamente dito, a intoxicação por substância, conforme eu já falei. Hipnose é um estado alterado de consciência, de regressão profunda. Né? Veja que a hipnose não somente conduz à regressão, pode conduzir ao futuro também. É bastante curioso, porque quando a gente fala em regressão, nós falamos em voltar ao passado. Mas será que um estado alterado de consciência também não pode nos levar ao futuro? Hipnose é um exemplo de algo dessa natureza. Né? Aquele que está produzindo a técnica, está conduzindo o facilitador, está conduzindo o hipnotizado, ele pode conduzir não só ao passado, ele pode conduzir para um futuro também. Sei lá que futuro é esse que ele vai encontrar, mas ele tem essa possibilidade. Então, dentro das tecnologias do sagrado está o jejum, né? Jejuar ajuda a facilitar. Uma doença que enfraquece a pessoa, principalmente se enfraquece as defesas cognitivas de raciocínio e reflexão. Né? Um estado emocionado, né? Alegria, medo, tristeza, susto, né? Técnicas corporais, o giro, um som repetido, o didgeridoo, que é aquele instrumento australiano, tem um som grave repetido, o gongo, silêncio, recolhimento de uma prece, ritos, exercícios sistematizados, respiração controlada, como é a técnica do Groff, a respiração holotrófica, etc. Nisso tudo, a biodança trabalha com o quê, então? Trabalha com aquele conceito de vivência. Então, nós fazemos determinados exercícios previamente pensados com determinadas sonoridades que os acompanham. Né? Então, às vezes, o exercício não tem a sonoridade, é em silêncio, às vezes há uma sonoridade, mas não tem propriamente um movimento, é deitado. Então, tem essas combinações todas, mas, de uma maneira geral, a nossa técnica em biodança é uma técnica que trabalha com o movimento e com a musicalidade. Esse é o recurso que nós temos para caminhar para a regressão. Bom, eu quero vir na minha explanação até aqui, que eu acho que eu falei uma quantidade grande de conceitos e quero ficar disponível agora. Então, vou fechar essas transparências
quero ficar tão disponível agora para que a gente converse de tudo o que aqui foi falado. E aí, cada um pode dar sua contribuição, pode apresentar sua eventual dúvida. E, em termos de conteúdo, é isso. Se precisarem, eu volto a algum tópico que não tenha ficado claro. Estou dando agora o microfone para quem eventualmente queira falar alguma coisa. Tudo está neste livro. Esta é a versão em espanhol. Nós temos este livro em português. Tem o mesmo nome. Agora, quero falar uma coisa. O livro em português não é exatamente igual ao livro em espanhol. Essa edição em espanhol retirou algumas coisas da edição em português, que provavelmente eram inconvenientes, trocou algumas coisas de maneira muito significativa. Depois eu posso dar alguns exemplos para vocês. O capítulo que aqui Rolando explica, por exemplo, o uso de substâncias, e ele comenta o emprego das substâncias na antiga Grécia, fala de uma substância chamada Kikeon, que na edição em espanhol está escrito de maneira equivocada o nome da substância, mas aqui tudo que falei está nessa obra do Rolando. E algumas coisas a mais, evidentemente. Fabrício. Pois não. Oi, eu sou a Carla. Pois não, Carla. Porto Alegre, tudo bom? Tudo bom, Carla? O livro é Origens da Biodança? O livro que eu mostrei antes, este aqui? Não, o outro que tu estava na mão e que não deu para ver o nome. Não, este livro chama Biodança, do Rolando. Tá, então Esse é o Biodança livro em espanhol. E ele tem um de capa vermelha, que é ele em português. Tá. O livro em espanhol está escrito que ele é uma tradução do português e do italiano, mas é mais do que uma tradução. Ele tem coisas que foram alteradas. Depois posso comentar com você algumas coisas muito curiosas que foram alteradas, que fazem a gente pensar bastante. Eu estou fascinada pela tua apresentação, porque eu sou praticante de meditação budista, e no budismo se fala muito em acessar o secreto e o sagrado. E lendo um capítulo do livro da Mirtz também, que é a cura ancestral, ela faz um paralelo entre as palavras secreto, sagrado e... Agora me esqueci a terceira palavra. Mas eu comecei a refletir muito sobre a possibilidade que a gente tem na biodança de acessar o secreto da biodança. Segredo, a terceira palavra. Segredo, querida, obrigada. E eu fiquei muito fascinada por essa parte, eu tenho relido muito essa parte do livro, e fazendo esse paralelo sobre a biodança é um sistema, uma pedagogia, enfim, que a gente pode ficar na superfície, às vezes surfando, né, quase como um voyeur, ou a gente pode se entregar a esse secreto que a biodança possibilita. Então, através da meditação budista também, eu comecei a pensar nisso. Não sei, eu acho que foi um pouco do que tu falaste, né? De que a gente recebe todas as ferramentas, mas nem sempre a gente chega na vivência, né? Nem sempre. Sim, então... veja, Carla, você usou uma palavra-chave, que é a palavra entrega. Então, assim, a experiência diz que quanto mais se busca isso, menos se encontra, porque ele não está nessa esfera do buscar e encontrar, ele está na esfera do se entregar, ou seja, estar disponível. Então, essa é uma palavra que se empregou chave. Eu tenho que estar disponível para a experiência para que ela aconteça. Agora, se eu saio em busca dela e fico ansioso, quero muito vivenciá-la, eu vou ficar a vida inteira em busca e não vou encontrá-la, porque posso fazer até aquela busca, vou fazer a peregrinação ao lugar sagrado, posso ir mundo afora e não conseguir encontrá-la, porque ela está dentro de nós mesmos, né? Então, não há essa divindade externa. Então, o entregar-se, o estar disponível é a melhor condição.
Então, essa palavra que você empregou é muito interessante. A gente precisa, às vezes, se recordar dela. Porque a ansiedade por tentar encontrar alguma coisa é um dos grandes impeditivos. Muito bem, estou aqui de ouvidos. Fabrício, tudo Pois bom, não. querido? Tudo É a bem, Amir? Mirtes. Prazer em vê-la. Que bom que tá aqui, tô gostando de te ouvir. Querido, eu vou trazer uma pergunta que eu já tinha feito para a Elisa da outra vez, né? Questão da relação com o luminoso, de tudo que tu falou, né? Então, o luminoso como uma experiência. Eu vejo a questão do inconsciente luminoso como a experiência de algo que não cabe em palavras, né? E tem muito a ver com a questão do êxtase, do êxtase, né? Então, gostaria de te ouvir falando um pouquinho, fazendo essa relação. Obrigado, Mestre, pela questão. Veja, naquela transparência que eu pus, aquele vocabulário que eu falei da experiência oceânica do Freud, eu poderia ter posto um termo que na verdade, não coube lá, que é a palavra luminosidade. Luminosidade é um termo empregado pelo Jung. Poderia ter sido posto lá, porque ele também tem uma experiência pessoal dele que vivenciou isso. Então, o luminoso, né, eu quero comentar a palavra, então, primeiro a palavra numen, né? Quero comentar essa palavra. Eu não sei se eu escrevi alguma coisa no chat, se todo mundo vai ler. Será que todo mundo consegue ler? Vou escrever 4 palavras aqui. Eu não sei se vocês vão ver essas 4 palavras que eu as escrevi. Conseguiram ver? Theos, daimon, Deus e numen. Essas 4 palavras, as 2 primeiras são 2 palavras gregas. Theos, Deus, daimon, Deus também. As 2 seguintes são palavras latinas. Deus é Deus e numen é Deus também. Então, as 4 palavras querem dizer basicamente a mesma coisa, mas tem uma diferença fundamental. As 2 palavras primeiras, as gregas, são traduzidas pelas 2 seguintes em latim. Então, qual é a diferença entre um theos, um Deus, e um daimon? O daimon é a divindade quando ela se apresenta para alguém. Então, veja, o theos, ou Deus, é a divindade absoluta no seu sentido geral. Quando essa divindade absoluta se apresenta para alguém, ela se apresenta, então, na forma de um daimon, o termo grego, ou na forma de um numen, o termo latino. A palavra daimon deu em português uma palavra horrível, que é a palavra demônio. Então, ela perdeu um pouquinho dessa conotação que eu estou querendo recordar aqui. Então, veja, uma experiência demoníaca, a gente sempre vê de uma maneira muito negativa, mas vamos traduzi-la pela uma experiência luminosa, muda completamente a impressão dela. Então, o que eu estou querendo dizer? Que quando nós, veja, em biodança, nós não vamos trabalhar com o conceito de divindades externas que existam aí na realidade do mundo. Elas estão sempre fazendo parte da nossa própria constituição. Onde que elas estão? Elas estão nos nossos... Tem um microfone aberto, fecha, por favor. Deixa eu fechar aqui. Então, nós, em biodança, não vamos trabalhar com o conceito de divindades externas, realidades do mundo, mas vamos sempre encontrá-las onde? Em nós mesmos. Né? Elas estão aonde em nós? Nos nossos inconscientes. Então, no modelo junguiano, que tem o inconsciente pessoal e depois o amplo inconsciente coletivo, a fonte é o inconsciente coletivo. Neste modelo junguiano, o Rolando colocou 2 coisas a mais, que é o inconsciente vital e o inconsciente luminoso. Do vital, ele conseguiu dar uma boa explicação, como aquele elemento que articula tudo que está vivo, tudo que é vida.
Então, eu o colocaria numa camada mais profunda que o inconsciente coletivo. Ele está abaixo do coletivo, porque ele não diz respeito apenas à condição do ser humano. Ele diz respeito a qualquer condição viva. Qualquer coisa que tem vida tem, então, uma ligação com o inconsciente vital. O inconsciente luminoso é uma proposição que ele fez mais no final da vida dele e não deu, digamos, tempo de ter um desenvolvimento muito profundo, porque ele veio a falecer. Então, está, de certa maneira, para nós, a tarefa de nós tentarmos entender e resolver este mistério. É uma camada, digamos, mais profunda que liga com a totalidade do universo. Então, este numen que eu aqui estou querendo dizer é, se nós conseguimos, pela experiência suprema, pela consciência cósmica, acessar isso, provavelmente, o que é que nós estamos acessando, se eu for pensar em termos dos inconscientes? Provavelmente, eu estou acessando essa camada, que é a camada do luminoso. Por que eu pus aquele vocabulário? Porque ele já não é, se eu conseguir acessar, não é mais o Deus genérico, ele é o Deus particular meu. É eu que fui a ele. Por isso que ele fica melhor dito como sendo um numen e não um Deus, porque ele é a expressão daquilo que se manifesta para mim, pessoalmente para mim, é eu que o encontro. Então, é assim que eu estou vendo. Não sei se estou conseguindo ser claro na minha proposição, mas uma experiência suprema olhando pelo lado dos inconscientes, para onde que nós vamos? Se uma regressão, eu posso regredir, conforme o Rolando disse, para a infância, eu estou regredindo e estou no inconsciente pessoal. Mas se eu faço uma regressão à totalidade cósmica, para onde é que eu estou indo? Estou indo para o inconsciente luminoso. É para lá que eu estou regredindo, a maior regressão possível, né? A origem de tudo. Não é previsto na biodança um caminho intermediário, que eu disse que em outras técnicas alguém pode chegar numa encarnação interior, numa condição de um vegetal. Aí estaria ficando, digamos, nesses inconscientes intermediários. Digamos, se eu fiz uma regressão e me senti uma árvore, estou vivenciando a experiência de uma árvore, isso é possível? É. Então, é como se eu tivesse chegado ao inconsciente vital. A árvore tem uma vitalidade, que é a mesma minha. Se eu regredi e cheguei a uma condição, digamos, me sentindo um herói, eu regredi à condição do inconsciente coletivo, conforme Jung descrevia, né? Então, é mais ou menos assim que eu estou entendendo. Fabrício, tu me permite fazer um comentário sobre Claro que essas sim. relações que eu achei maravilhoso, assim, essa relação Theos, Daimon, Deus, Numen, né? Achei muito interessante. Nunca tinha feito essa relação, né? Mas, assim, eu queria trazer uma coisa. A palavra Numen, né, vem do... O Jung trouxe a palavra Numen já de Rudolf Otto, né, que já deve Sim, ter ouvido, sim. né, que é o cara que ele vai falar, a primeira vez, ao menos que eu saiba, né, do Numen. E ele vai falar, quando o Rudolf Otto fala de Numen, ele fala de como uma coisa tenebrosa, né? É uma coisa, é uma vivência tão potente, eu estou colocando aqui o termo vivência, porque ele não utiliza, mas eu fiz essa relação, né? Quando eu li o Luminoso, do Rudolf Otto, né? Que ele fala dessa experiência como algo tenebroso, né? É um mistério, mas é algo tenebroso. E daí eu fiz uma relação aqui com a questão do daimon também, né? Porque daí, deixa eu não complicar muito assim, mas quem utiliza bastante a palavra daimon na sua teoria é um outro junguiano, que é James Hillman, né? E ele vai associar a palavra daimon com um anjo-demônio, né? Que na realidade é um propósito que cada um de nós temos, né? Um propósito, ele chama isso de fruto do carvalho também, e que seria o nosso propósito existencial, por que a gente está aqui, né? E daí, e por que é um anjo-demônio? Porque se tu não expressa isso, ele te mata também, né? E isso tudo dentro de uma perspectiva arquetípica. E uma coisa que Jung e os outros junguianos vão falar também, que eu vejo muito nos textos junguianos,
é que o arquétipo, ele é por si luminoso, né? Então, o arquétipo, ele te conduz ao numen. A vivência do arquétipo vai sempre te conduzir ao numen, porque sempre vai te conduzir a algo que é o mistério, né? Então, eu fiz essas relações assim com a questão junguiana, que é uma coisa uma teoria que eu estudo bastante, né? A história de Jung, a história de Hillman. Então, só colocar essas reflexões que me vieram quando tu estava falando. Sim, obrigado, Meis. Veja, este assunto ele é vastíssimo, né? Conforme a base teórica que a gente se vale, abre-se um leque de possibilidades de interpretação. Então, essa obra do Rudolf Otto é muito interessante, o Sagrado, e ele tenta fazer uma categorização, né, explicar o que é o sagrado. Então, ele cria essas categorias, né? É o mistério, é o assustador, é o inefável, né? É o tremendo. Então, ele usa essas categorias, que, claro, a gente lê e fica assustado junto com ele, porque é a própria dificuldade de verbalizar essa realidade. Então, nós damos um salto gigantesco na biodança quando a gente vai para a vivência. E a gente, então, vive essa experiência, né? Nos exercícios de transe, vive a experiência do sagrado. A gente vive isso. E não há palavras para explicá-lo. Então, se a gente for pegar palavras, a gente vai se debater com essa dificuldade, né? O que é que elas significam, de fato? Então, a gente roda muito em círculo. Então, nós temos essa grande vantagem, né? Paramos de falar e vamos fazer a vivência, né? A gente sente como elas são. Então, obrigado por essa contribuição. Existe isso que se chama cartografia do ser, né? Que é a possibilidade de fazer a interpretação por essas camadas. Né? O consciente, como em biodança, o consciente, o inconsciente pessoal, o coletivo, o vital e o luminoso. E existem outras composições que fazem um detalhamento muito grande, né? Colocam muitas camadas intermediárias. Para aqueles que trabalham, por exemplo, com a constelação familiar, nós temos que obrigatoriamente colocar entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, nós temos que colocar ali uma camada, que é o inconsciente familiar, para dar sentido e sustentação ao trabalho da constelação. Então, conforme a abordagem teórica, a gente precisa nos valer de determinadas categorias. Então, estou entendendo o que você está falando e estou reconhecendo essa dificuldade de sistematizar tudo. Obrigado por sua contribuição. Oi, Fabrício. Deixa eu Pois abrir a não. câmera aqui. Oi. Pois não, pode falar, Dalila. Obrigada pela partilha aí de tantos saberes, né? Há bem pouco tempo que eu descobri, né? Imagina, quase 30 anos de biodança, que a palavra êntase é uma palavra que, pelo jeito, foi quase inventada pelo Rolando, né? Não existia fora do contexto da biodança. Para mim, sempre foi, desde que eu comecei a biodança, eu sempre ouvia falar na palavra êntase. E aí, para tentar clarear um pouquinho as informações que você trouxe, e pensando num resgate, né, que rompa as dicotomias, eu poderia pensar êxtase e íntase como facetas de uma mesma moeda, onde o êxtase, porque tem uma experiência que se revela corporal dentro da biodança quando a gente acessa esse estado alterado de consciência, né? O êxtase é quando eu me dissolvo, quando o limite do meu corpo se expande e eu me fundo com a totalidade, e o íntase, quando eu sinto essa totalidade para dentro de mim. Veja, essas duas facetas de uma mesma coisa é como é apresentada para nós mesmos, né? Assim, na verdade, quando a gente vive um tipo de experiência, a gente vai dizer assim, foi êxtase ou foi êxtase, e a gente não vai saber dizer com clareza. A gente pode tentar descrevê-la e vai ter uma parte de uma coisa, uma parte de outra. Eu acho que é uma distinção, talvez assim, mais sistematizada ou mais didática para a gente compreender. Mas vai ser sempre uma experiência do todo, porque se ela fosse partilhada, ela não seria uma experiência do todo. Então, é mais talvez um esforço Compreensão. de reflexão. Eu estou me lembrando agora de um exemplo de Jung, que nós estamos aqui recordando dele,
que é assim, para vencer a dicotomia de corpo e alma. Então, ele dava o exemplo de que, vamos imaginar uma moeda, ela tem as duas faces, né? A cara e a coroa. Eu não consigo olhar para a moeda e ver as duas faces. Ou eu olho um lado, ou eu olho o outro lado. Não olho os dois lados ao mesmo tempo, mas eu sei que a moeda tem as duas faces. Então, isso ele explicava para a gente entender o corpo e a alma. É uma coisa só, mas quando eu estou olhando para um, não estou olhando para o outro. Então, eu estou recordando esse exemplo do Jung, porque talvez seja a mesma coisa. Se eu observar movimentos corporais, talvez eu observe mais o êxtase, né? Mais aparecendo aquilo. E se eu observar mais, assim, como é que a pessoa está se comportando, está se sentindo, talvez fique mais claro eu observar o êxtase. Mas eu estou concordando com você. São duas faces de uma mesma moeda. Talvez didaticamente tenha algum sentido. Agora, no trabalho de Rolando, ele apresenta alguns exercícios que trabalham mais uma coisa do que a outra, mas a gente já sabe, uma técnica holística como é a biodança, uma prática integrativa, qualquer exercício vai mexer com o ser integral. O exercício mais simples que seja vai mexer com tudo. Essa é a proposição de uma prática integral. Então, a gente pode ter olhares aqui e acolá, mas vamos estar sempre ciente de que é o ser como um todo, né? Pluridimensional sendo acessado. Então, concordo plenamente contigo. Não sabe porque eu estava pensando não tanto na prática como facilitadora, mas numa experiência que eu tive durante o caminho de Santiago, um dia que eu estava caminhando o dia inteiro sozinha num lugar muito deserto, que foi a primeira experiência que eu consegui compreender depois de vivenciada como êxtase, porque de uma hora para outra, no meio daquele lugar onde não existia outro ser humano, um silêncio quase absoluto, a não ser o vento, foi como se toda a paisagem viesse para dentro de mim. Foi uma experiência muito forte, né? Então, veja, essa experiência é bem bacana, porque, veja, se você vai para o caminho de Santiago, a gente já vai, digamos, em busca de um lugar sagrado. A gente já está fazendo um movimento corporal para fora, entendeu? E aí você tem uma experiência que é o para dentro. Então, é bem curioso, porque, veja, você não buscou uma experiência, você, digamos, saiu em prática, em marcha, para alguma coisa que era externo, mas vivenciou o resultado internamente. Eu acho que é isso. Porque nem você falou, né? Eu não estava procurando, mas ela me achou. Mas você estava disponível. O importante é estar disponível para a coisa. Porque, às vezes, a gente pode ir ao lugar sagrado e ele ser um lugar, um monumento histórico, e não encontrar o sagrado lá, né? E, às vezes, o sagrado eu encontro dentro de casa, sem sair de casa, como o mestre que eu mostrei, o mestre Dharma, ali de ponta cabeça. Não vai para lugar nenhum, ele fica parado, está lá dentro dele mesmo, né? Ele tem essa capacidade de acessar esse material. Não precisa ir para um lugar sagrado, né? Às vezes a gente precisa, porque precisa desse estímulo externo para que a coisa aconteça, né? Tem toda essa complexidade. Bom, eu acho que a gente já pode ir indo para o finalmente, então. Então, eu vou, assim, são 15 para as 9, então nós vamos fazendo um fechamento. Quero registrar meu agradecimento, a gentileza de vocês de estarem aqui presentes todos. A Graça está fazendo a gravação, depois ela vai disponibilizar. Eu não sei se Elisa combina com o MITS, como que faz essa disponibilização para a rede, para os colegas todos poderem assistir, né? Concluindo. Fabrício, tem uma colega que levantou a mão aí, já tem um tempo. Desculpe, abra o microfone, porque eu não consigo ter a visão de todos. Quem está querendo falar, abra o microfone, por favor. Temos tempo É para sim. Maria Alves, né? Maria Alves de Sim. Souza Lima. Pode falar. Talvez tenha sido algum engano. Bom,
Então, vamos encerrando. Eu quero registrar meu agradecimento à gentileza de vocês estarem presentes nesse curso que Elisa e eu pensamos. É uma matéria vasta. Nós tentamos fazer um recorte daquilo que a gente sabe, que a gente está com mais segurança para tratar, porque é um assunto da vida inteira, conforme vocês podem perceber, né? Não se esgota aqui. Nós quisemos fazer essa conexão com biodança, é algo que nós estudamos em outros contextos também, né? Queria fazer essa conexão aqui. Convido vocês, então, a pensarem também, né, nessa temática. Ela é desafiadora e nós vamos ficar disponíveis para vocês. Eu escrevi um pequenino texto sobre isso, que está lá na página da rede. É um artiguinho de umas 3 páginas, em que falo dessa consciência cósmica, falo de alguma coisa que aqui tratei, bem resumido, e tem alguma bibliografia também. A bibliografia principal são esses livros que nós falamos, os nossos mestres, né, os clássicos, né, e, sobretudo, a obra do próprio Rolando, né? Não está tão evidente a flor da pele, digamos assim, mas está lá para ser lido com mais atenção, né? Não é, digamos, o que mais aparece na biodança, mas eu considero uma coisa fundamental, né? Eu poderia até dizer, me aventurando, de que um dos objetivos da biodança pode ser a gente chegar na experiência suprema. Esse é um dos objetivos. É claro que, se não chegar lá, tudo que eu conseguir fazer é benefício, tudo trará benefício, né? Qualquer coisa. Mas eu diria, assim, qual o objetivo último da técnica? Eu poderia arriscar dizer que é a experiência suprema, quer a gente atinja, quer não atinja. Então, quero agradecer aqui a vocês e eu acho que a gente já pode se despedir. Tchau, Gostei gente. demais da sua palestra, Fabrício. Muito bom, muito bom. Obrigado, Ricardo.